Bom dia, que a paz, o amor de Jesus, a alegria da espiritualidade permaneça conosco nesta manhã de grande alegria aqui na Casa da Prece Chico Xavier. Hoje o nosso tema do Evangelho é uma parte do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. É uma lição que parece que a gente já entendeu, né? Fora da caridade não há salvação. E a grande reflexão que a gente sempre deve fazer sobre tudo que a gente aprende é: será que eu entendi mesmo? Será que eu adentrei no significado mais profundo? Tudo que a gente conhece tem camadas, tem níveis de profundidade. Por isso que para nós, no Espiritismo, as lições de Jesus, elas daqui 2000 anos ainda serão lidas, estudadas, meditadas, refletidas, e elas continuarão com o vigor que elas tinham naquela época. Porque a cada momento da nossa evolução, a gente vai se apropriando mais de conhecimentos, a gente vai entendendo melhor a vida, porque também a gente pode considerar que a nossa capacidade, ela aprimora à medida que a gente vive. Tudo passa a ter mais significado depois que a gente tem experiência. Se isso conta numa vida, imaginem em muitas vidas, daqui 2000 anos. Então nós teremos muito sempre a meditar. Eu já ouvi uma vez de uns companheiros dizendo assim, que essas lições do Evangelho que fazem na casa espírita, elas são repetitivas. Você vai em qualquer casa espírita, está falando lá, fora da caridade não há salvação. E será que a gente realmente aprendeu tudo mesmo? Todos os desdobramentos, todas as possibilidades, e mais ainda, né? Porque a gente pode entender muito bem algo no nível intelectual, cognitivo, mas na prática pode não estar vivendo aquilo, pode não estar sentindo aquilo, não é? Por isso que a gente precisa dessas lições serem relembradas sempre. Esse capítulo, ele nos traz então, falando sobre a condição para ser salvo. No Espiritismo não existe essa ideia, como existe no cristianismo de modo geral, em todas as facções que criaram dentro do cristianismo, não existe a ideia de que alguém vai se perder, de que uma parte da humanidade vai ser condenada e outra parte será salva. Nós entendemos que todos os seres serão salvos em algum momento da sua evolução. Mas salvo do quê? Na visão tradicional do cristianismo, a salvação é de uma condenação eterna, de sofrimento eterno, ou, em visões mais modernas, dentro das correntes do cristianismo, de um aniquilamento, um apagar da existência daquele ser. Por que nós não caminhamos nessa direção como milhões de cristãos no mundo? Porque para nós tem algumas lições de Jesus que elas são tão profundas, e elas tocam tão profundamente, que como conceber que Deus amaria alguém em um momento e depois fala, ó, já não te amo mais, você está destruído, acabou para você. Eu fico pensando assim, se a gente que tem um filho e ama ele profundamente, ele comete um delito, a gente pode até reprová-lo, ficar bravo, brigar com ele, mas se a gente amou de verdade, como que a gente vai condenar aquele filho para não existir mais? Ah, mas Deus é diferente do ser humano. Deus não ama como o ser humano ama. O amor dele destrói. Então não é amor. No fundo é humano mesmo. Porque quem é que sente assim? Exclui o que não serve mais. Apaga. Elimina. Destrói. É próprio do humano. Então essa visão que se criou de que Deus possa destruir uma parte da sua criação porque ela não atendeu aquilo que ele pediu, é a interpretação humana. É a visão daqueles que criaram uma divindade inspiradas em si mesmos. A leitura que a gente faz do Evangelho é exatamente de que é o amor que sempre vai prevalecer.
Então, Deus nos ama infinitamente. Por isso que a reencarnação ela entra para nós como um elemento essencial da compreensão daquilo que seria a justiça divina, do que seria o que nós podemos esperar, além de uma vida que nós estamos tendo, é ter outras vidas e outras oportunidades e outras, até a gente, enfim, acertar e ser digno de um plano de existência muito maior do que esse que a gente conhece. E a condição do espírito puro. Sinteticamente, é nisso que a gente admite, então, a ideia de que a salvação, quando a gente falar dela aqui, não é naquela visão clássica do cristianismo tradicional. É a visão de sair de uma vida de imperfeições, de limitações, sair de uma vida onde a dor e sofrimento são mestras, são professoras rigorosas, sair de uma vida onde a gente age motivado só pelo nosso egoísmo, e a gente passe a viver dentro de uma ordem, de uma harmonia perfeita com as leis divinas. É quando a gente sai da condição de simplesmente seres em aprendizado, seres em evolução, para os participantes verdadeiramente da obra divina. Aqueles que passam a ser verdadeiros instrumentos da inteligência suprema. Então, salvar no contexto espírita é além desse reducionismo simplista. Um está eliminado e o outro está salvo. E o pior ainda, né, que surgiu em tantas interpretações ao longo da história do cristianismo. Deus já sabia quem ele ia salvar. E ele já sabe o outro que ele não vai salvar. Para mim, isso é a coisa mais perversa que possa uma divindade ter. Ele te cria sabendo que você vai se perder, você rala uma vida inteira achando que você vai conseguir chegar lá, e por mais que você faça, como não era da vontade dele, você não será salvo. Gente, quem é que age assim no mundo de forma tão perversa, né? Usando o outro, falando para o outro, faça isso, eu vou te dar isso no final. E chega lá no final e fala, cara, eu não tinha nada para você. Eu só te enganei toda a sua vida. Para mim, um Deus desse, se ele existir, eu não quero nada com ele. Nada. Eu prefiro a destruição. Porque pensa, isso é o cúmulo das coisas mais absurdas que acontecem aqui nas nossas relações e que nos ferem tanto. A gente ser usado, né, para conseguirem coisas e depois falar, ó, você nunca fez parte dos nossos planos finais. Isso acontece nas empresas, não é? Isso acontece nas relações interpessoais. Usar pessoas, manipulando elas por expectativas, é próprio de quem? Da humanidade imperfeita. A inteligência suprema, o Deus de amor que Jesus nos ensinou, não poderia ser assim. Mas acreditem, tem irmãos nossos cristãos em muitas partes do mundo que acham que é assim. E isso é uma loucura. Isso, para mim, que seria verdadeiramente uma blasfêmia contra Deus. As pessoas pensam que blasfemar contra Deus é você falar coisas impensadas, você não seguir determinados preceitos que um grupo estabeleceu como verdade. A maior blasfêmia contra Deus é a gente deixar de amar profundamente e achar que ele não ama profundamente. Mas ele se ofende com isso? Não. Porque a inteligência suprema, por ser fonte eterna de amor perfeito, entende que é limitação cognitiva nossa, é infantilidade nossa, e que a gente um dia vai entender que é o amor que nos une. Bom, esse capítulo, que é o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, ele traz de abertura aquela passagem em que Jesus fala, né, que quando ele retornasse, e precisamos entender que muitas coisas que Jesus falou seriam em sentido figurado e não necessariamente literal. Então, quando fala que ele retornaria, é no sentido figurado. Ou seja, quando os seus ensinamentos verdadeiramente começassem a ser vividos aqui na Terra. E ele não precisa vir pessoalmente. Mesmo porque Jesus nunca nos deixou. Nunca. Espiritualmente, ele continua fortemente ligado ao nosso planeta, como outros espíritos da sua esfera que continuam trabalhando por nós.
Porque também essa característica do amor, nunca abandona, nunca deixa. Às vezes o amor precisa se distanciar um pouco para deixar o indivíduo nas suas próprias experiências, entender um pouco melhor o que ele aprendeu, mas ele nunca deixa de olhar. É como a gente tem que deixar as crianças brincarem numa faixa de idade ali, em que a gente só supervisiona, deixa ele experimentar o mundo, viver com aquilo que foi aprendido, mas depois a gente volta e corrige, ampara, orienta. É assim. Nosso amor nos leva a entender que essa é uma didática importante. Então Jesus nunca foi, nunca desapareceu da terra, continua presente, não apenas como ideia, gente, mas como uma mente presente na sociedade, influenciando, orientando, direcionando. E sim, por ser um espírito crístico, as nossas preces o alcançam, quando nascidas de um sentimento verdadeiro de amor ao próximo. É que a gente acha que esses espíritos seriam como aqueles personagens do cinema, né? Em que eles assumem provisoriamente ali o papel de Deus e começam a receber pensamentos de todo mundo e pedidos de todo mundo. Não é assim. A mente deles, nós nem conseguimos imaginar como processa tudo isso. O fato é que ele permanece ativo, presente na vida. E quando a gente fala que Jesus é nosso amigo, ele é presente em nossa vida, é verdade, gente. Não só como ideia, mas como uma presença real. Se por algum motivo ele não puder estar pessoalmente, estará um dos seus discípulos ali nos ajudando. Estará um espírito iluminadíssimo olhando por nós. E haverá ali uma legião de assistentes. Outros espíritos iluminados estarão velando por nós. Mas então Cristo nunca esteve longe de nós, sua presença é real em nosso viver, isso é verdade. E ele disse que quando voltaria, então, no sentido de que quando as suas lições começassem a ser vividas, seria nos perguntado: quando que você me ajudou? Quando você me curou? Quando você me visitou, me alimentou? E aí as pessoas vão dizer: mas quando, Jesus, eu te vi desse jeito? E aí Jesus responde para nós: quando você fizer alguma dessas coisas por um desses pequeninos do mundo. Jesus não estava falando nesse momento aqui sobre, acredita na teoria A, teoria B, teoria C. Jesus não está falando nada disso. Ele está dizendo claramente que a condição para estar nesse novo estágio de vida que representa quando ele passa a viver dentro de nós verdadeiramente, que é quando eu vivi realmente a caridade. E por que ele falou dessa forma, né? Quando você ver no outro a minha pessoa. Porque Jesus foi muito fácil de ser amado por aqueles que tinham alguma sensibilidade. Só não foi pelos embrutecidos, como até hoje é. Pessoas verdadeiramente sensíveis, quando elas leem a mensagem do Evangelho, elas percebem, não, esse homem era especial, era diferente de tudo. Né? Imagina Gandhi, bem consciente de todas as suas crenças dentro do hinduísmo, quando ele se apropria do Evangelho, ele entende, não, Jesus é alguém especial. Tanto é que ele reconheceu que o Sermão do Monte era a síntese de todas as tradições espirituais de todo o mundo. Então, você veja, qualquer um que esteja despojado de sectarismo, de preconceitos, consegue ver, tirando todas essas camadas que foram colocadas sobre o Cristo, todas essas interpretações, todas essas coisas humanas, consegue perceber que a essência do ensinamento de Jesus, ela é o que nos traria definitivamente a paz, a união, a concórdia, a harmonia, a prosperidade, a fartura, o bem para todos. Então é nesse sentido que precisamos entender que quando Jesus vem quando a gente começa a viver realmente uma nova dimensão de vida inspirado pelo seu Evangelho, o que vai ser nos perguntado não é se Jesus tinha um corpo físico, um corpo fluídico, se a gente acreditava nessa ou naquela teoria, se eu acreditava que Jesus era ou não da linhagem de Davi, se Jesus era ou não de um nascimento virginal, se Jesus era Deus ou não. Não é nada disso que ele coloca como condição exclusiva para esse novo estágio de vida. Você viu o seu irmão caído, ferido, triste, abatido,
e você o socorreu como faria a mim? Você percebeu que ele tem em potencialidade tudo o que eu sou? Porque quando Jesus fala, né, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, ele está dizendo, é da natureza humana a potencialidade que o Cristo tinha. Porque às vezes a gente vê o próximo como uma pessoa o quê? Inferior, imperfeita, um chato, um insuportável, não é isso? O inimigo, o desafeto. E a gente não vê nele o Cristo em potencial que ele é. Porque foi o próprio Jesus que disse isso. Vós podeis fazer tudo o que eu faço. Mas ele não estava falando só para os discípulos? Quem conhece a vida dos discípulos sabe, eles eram pessoas comuns, imperfeitas também. Todos falharam em algum momento da sua missão porque eram espíritos em evolução. Mas ele estava dizendo, ó, todo mundo tem essa potencialidade. E também disse, o reino dos céus está dentro de vós. Vós sois deuses. Ele está dizendo, claro, todo ser humano é, em potencial, um Cristo. Porque é um espírito que um dia chegará à perfeição e estará em comunhão plena com Deus. Veja que isso não é uma leitura de linhas e vírgulas do Evangelho. É buscar a sua essência, a sua profundidade. Aquilo que mais faz sentido diante de tudo que a humanidade já viveu nesses 2000 anos. Porque todas as interpretações literais que fizeram do Evangelho, o que ela criou no mundo? Separação, destruição e morte. Todo sectarismo, interpretatismo por causa, mas essa palavra no aramaico não era isso, então muda toda a teologia. Tudo isso dividiu o mundo, justificou opressão e violência. Por isso que nós, espíritas, não buscamos a letra fria, mas o espírito profundo do Evangelho, que nunca pode ser entendido só dentro do próprio texto. Ele é necessário transcender e buscar as outras possibilidades de significado. Jesus falou de tantas coisas que nós estudamos na doutrina espírita de forma maravilhosa, mas a gente precisa fazer essa leitura e tirar de lá. A gente estuda no Espiritismo a ideia da lei de ação e reação, que ela é algo que está dentro do próprio mecanismo da reencarnação. Tudo que eu faço retorna a mim. Quando perguntaram para ele sobre Elias, Jesus falou não só sobre reencarnação, dizendo, sim, é Elias que voltou. E fizeram tudo o que queria com ele. Ele estava falando também da lei de reação. Como João Batista, o Elias reencarnado, morre decapitado. Como que ele, quase 700 anos antes de Jesus, defendeu a verdade dele? Instigando pessoas a lutarem pela sua compreensão religiosa, assassinando sacerdotes de outra religião. Mandando cortar as cabeças dos sacerdotes de Baal. Ah, mas Baal não era divindade primitiva, de um culto absurdo? É, mas justifica eu ir lá e matar as pessoas? A lei de Deus é mutável, ela muda de um século para o outro? Não. Então Jesus, quando confirma que João Batista é Elias, ele está dizendo, olha, não só existe reencarnação, mas existe lei de ação e reação. O que ele fez numa vida passada, após expurgar tantos equívocos, tantos erros nesses séculos, retorna a ele agora. É que precisa de uma leitura mais atenta ao Evangelho para a gente não ficar preso à letra, mas tirar o espírito mais profundo do que ele traz. Então, quando Jesus está falando que é fazer por ele a condição necessária para estar nesse mundo do futuro, essa nova terra, é a gente passar a ver as pessoas como nossas irmãs. Todos. Sabe aquela pessoa que a gente passou ali, provavelmente estava sentado numa calçada, triste, abatido? Ah, mas ele é um alcoólatra, ele estragou a vida dele, não tem o que a gente fazer. Era Jesus que estava ali, gente. Era Jesus que estava ali. Não é exatamente, não é no sentido figurado? É, gente, é no sentido figurado, porém,
A recomendação de Jesus foi essa. Toda vez que você visse alguém sofrendo, você teria que fazer algo para minimizar aquele sofrimento. Então ele colocou como condição expressa para essa vida futura de paz e harmonia que nós queremos, a prática da caridade como condição essencial. Por isso que fora da caridade não há salvação, fora da vivência do amor, você não vai ascender a esse novo plano de existência. Você vai ficar barrado. Você vai ficar limitado. Você não tem chance de viver uma dimensão nova de vida, uma experiência nova de paz, de harmonia, enquanto seu coração é insensível à dor do outro. É óbvio que essa sensibilidade precisa maturidade, né? Como aquela do samaritano. Parou, ajudou, fez o que podia, mas continuou a sua viagem. Ou seja, a gente vai parar e ajudar quantos precisarem, mas a gente não vai se abater e só sofrer e lamentar as dores do mundo a ponto de enlouquecer por entrar nessa dimensão de dor. Como aconteceu com muitas pessoas, que de contato com realidades muito dolorosas de sofrimento, às vezes a pessoa entra num distúrbio emocional tal que ela perde uma encarnação. Há um grande e respeitável filósofo na história mais recente aí do pensamento humano que passou por um processo muito grande de um contato intenso com a dor causada pelo ser humano sobre um animal, e aquilo foi o gatilho que disparou nele todo um elemento de sofrimento muito grande que eliminou toda a potencialidade mental que ele tinha ali naquele momento. As pessoas, às vezes, quando falam dele, Nietzsche, tendem a menosprezar porque ele abordou temas que eram muito provocadores, negadores da fé, da crença das pessoas, mas é um irmão nosso, muito respeitável pela construção mental que ele foi capaz de elaborar, criticando seriamente as aparências de um mundo que se dizia cristão e não era de fato. E podemos dizer que até hoje não existe um país cristão no mundo, viu, gente? Nenhum país cristão. Posso até me declarar, é um país cristão, vive essa dimensão da caridade que Jesus falou? O país cristão não teria um morador de rua, não teria uma criança, mulher vítima de violência, não teria um trabalhador pensando como eu vou pagar o meu aluguel esse mês. Se fosse de verdade cristão, tá? Se vivesse esse evangelho profundo. E quando tivesse tudo certo no país deles, o que seus habitantes estariam fazendo? Viagem de turismo para outros paraísos? Também. Mas estariam indo em outros lugares ajudar os outros países a se tornarem tão cristãos quanto eles. Não no discurso, não nas pregações, não nos credos, não nas crenças que cada um tem, mas viver realmente essa dimensão do evangelho que é puro amor. Mas, Antenor, é muito difícil isso? Vai ser enquanto a gente ficar só dizendo que é difícil. O dia que a gente se movimentar e fizer, começa a deixar de ser difícil. Porque a gente muitas vezes põe como obstáculo para alcançar essa realização a dificuldade. Então nós temos como princípio fundamental do Espiritismo que salvação é estar num novo estágio de vida espiritual em comunhão com Deus. Temos que, para chegar lá, viver profundamente o amor. Kardec analisou essa máxima, fora da caridade não há salvação, essa frase que sintetiza tudo isso que imperfeitamente eu expliquei até agora, e sintetizou outras máximas também que poderiam ser trazidas por alguém a título de estudo, de reflexão. Por exemplo, aquela: fora da igreja não há salvação. Fora de uma denominação cristã predominante não haveria salvação. Isso significa que apenas quem compartilhasse daquelas crenças, daquele segmento, é que teria salvação. Por que isso é impossível de ser, né? Porque isso contraria a própria ideia de que nós, como seres humanos,
somos muito limitados na nossa capacidade de compreensão. Quem é capaz de dizer, em sã consciência, que detém a verdade? Que é capaz de dizer, isso é verdade, isso é mentira? Quantas coisas que antes falavam que era verdade e não é mais, porque o conhecimento do homem trouxe novas possibilidades de entendimento. Houve uma época que achávamos que a Terra era o centro do universo. Hoje descobrimos que o universo não tem centro. Fisicamente falando, não tem uma região central. Então, quanta coisa mudou, quantas possibilidades mudam à medida que nós conhecemos mais. Então, nós no Espiritismo sabemos que a verdade que nós temos, ela é relativa. Ela é própria para a época que nós vivemos e ela vai mudando com o tempo. Ela vai se transformando à medida que nós crescemos. Então, pensar que um conhecimento que foi estabelecido lá no século IV da era cristã, por fortes interesses políticos, em que o cristianismo passou a ser usado como elemento de dominação num grande império, e aí aqueles bispos que estavam lá, situados na capital do império, influenciaram fortemente um imperador ávido de querer controlar o império através da religião. Ele foi um dos primeiros a perceber isso. Para você manter a unidade de algo tão vasto em termos de território, as ideias tinham que ser em comum para poder controlar as pessoas, não podiam ter ideias diferentes surgindo. Então, como que a gente pode imaginar que aquelas pessoas tinham a pretensão de terem a verdade absoluta, determinando o que todos os outros seguidores de Jesus iriam acreditar? Por essa simples análise, a gente percebe essa ideia de que eu só serei salvo numa determinada denominação religiosa, ela mostra que nós estamos ainda limitados na compreensão da própria passagem que Jesus disse, que a condição da salvação é a caridade, atender o que necessita no momento que ele necessita. Essa é a condição única. O resto, se eu acredito em A ou B, não faz tanta diferença a depender do que eu faço com esse conhecimento. Se ele me leva para o bem, ele é um bom conhecimento. Então, uma interpretação religiosa que me faz viver a mensagem do Evangelho, ainda que se baseie em algo que não é aquilo que está mais próximo da verdade, ainda assim é aquela verdade provisória que serve para essa época da vida. Então, nós podemos dizer, fora da essência do amor, ou da essência do Evangelho, que para nós é sinônimo, não há essa salvação. E não se a gente acredita A em B. Às vezes as pessoas nos grupos religiosos, elas se dividem. Ah, mas não é isso, você está errado porque acredita nisso. Isso é o espírito do separativismo, porque ele nos leva a sempre ver o outro com desconfiança, com negação da capacidade dele. Porque tem muitas pessoas que têm, no nosso ponto de vista, crenças equivocadas, mas elas são tão boas. E essas crenças não fazem nenhuma diferença espiritual para elas. Se eu chamo Deus de A ou B, para a divindade isso não faz nenhuma diferença. Se eu falo que Deus é o Pai, ou em uma outra tradição religiosa, ele é a mãe divina, mas se as duas concepções me levam ao bem, a essa vivência do que Jesus falou, tá tudo bem. Deus, quando a gente chama ele de Pai e vê o outro como meu irmão, nós estamos em harmonia com ele. Se eu for de outra denominação que chama Deus de Mãe e eu amar o meu irmão, eu estou em sintonia com ele. Porque para ele essas questões nossas aqui, a figura que é representativa, que é afetivamente mais importante para despertar o nosso bem, é a nossa necessidade. Se eu preciso chamar ele de pai, se eu preciso chamar ele de mãe, se eu preciso chamar ele de grande espírito, se eu preciso dar um nome pessoal a ele, para ele é independente. Eu lembro das pessoas falando para mim quando eu era criança, Deus vai ficar ofendido se você não usar o nome pessoal dele para chamar ele. Aí depois você cresce e estuda, você vê, tem povos que nem se atreviam a falar o nome de Deus. Então,
É tudo uma questão de interpretação. O que vale mesmo é o que a gente faz dessa crença, como ela nos conduz na vida. É verdade que existem crenças erradas, mas aí é que elas nos conduzem ao mal. Se eu uso a minha crença para justificar a violência, a maldade, a exclusão, o afastamento, justificar uma indisposição minha em relação ao outro, eu não gosto dele porque ele acredita nessas coisas de espírito. Se eu uso a minha crença de não acreditar em espírito para afastar alguém do meu convívio, ela não é uma boa crença do ponto de vista espiritual. Ela não me ajuda a construir um mundo melhor. Então, a ideia de que fora de uma denominação religiosa não há salvação, ela conflita, sim, com o ensinamento de Jesus. Porque ela nos leva a uma separação, um afastamento das outras pessoas. É a mesma ideia da máxima, fora da verdade não há salvação. Que Kardec também analisa nesses itens 8 e 9 do capítulo, e que eu sugiro que depois vocês também leiam atentamente e meditem. Fora da verdade não há salvação é por uma questão muito simples. Quem é que detém a verdade? Quem é que nessa nossa limitação tão profunda aqui da vida material pode dizer, eu sei o que é a verdade? A gente não tem certeza de fatos que acontecem com a gente no mesmo dia. Não, você fez isso. Não, não foi exatamente assim que eu fiz. Eu fiz isso e isso. Você falou isso. Não, eu falei isso naquele momento, mas não era dizendo o que você entendeu, era isso de verdade. A gente não cria um monte, às vezes, de conflitos por mal entendido? Coisas tristes que acontecem às vezes até desavenças, problemas, por não interpretar. Né? Eu tenho uma expressão naturalmente de muitas vezes assim, estar bravo, né? Eu sou professor, imagina as interpretações. Eu já chego na sala de aula super feliz, vou dar aula do que eu gosto, ciências, biologia. Nossa, professor, você está bravo? Não, eu estava preocupado, porque além de pensar nas coisas que eu vou fazer, eu também tenho problemas, tenho desafios. Uma vez uma pessoa falou assim, nossa, olha, uma colega de trabalho, você tem cara de nazista. Eu ri. Só porque em algum momento, quando eu era mais jovem, tinha alguma semelhança com alguém lá, historicamente. Lá. Gente, a gente interpreta o mundo muito imperfeitamente. Muito. A percepção que a gente tem das pessoas, das situações, é sempre algo muito, muito, muito parcial. Então pensa, se da nossa realidade mais concreta eu posso não ter certeza do que está acontecendo, como de questões transcendentes eu vou justificar a violência, ódio, baseado em uma convicção que talvez não seja verdade? Por isso que dizer que só quem tem a verdade terá salvação seria absurdo, porque ninguém estaria salvo. Nenhum de nós tem a compreensão plena de nada enquanto estamos na condição de espíritos em evolução. E fora do espiritismo, não há salvação. Também seria uma máxima verdadeira? Também não. Kardec refuta aqui no texto isso também. Sim, fora do espiritismo há salvação, sim. Por quê? Porque se o indivíduo está dentro do sistema de crenças dele, vivendo o amor e a paz, ele vai evoluir, vai alcançar níveis superiores de vida? Sim. Porque não existe particularismos em termos de ideias na ordem divina. O que existe é a necessidade de a gente entender. Infelizmente, hoje, a maioria das denominações, segmentos, doutrinas que existem no mundo, maioria delas falam de uma forma ou outra sobre o amor, sobre o respeito ao direito, à dignidade de cada ser. E olha, gente, hoje a gente está no estágio ainda maior do amor, porque o próximo não é só o humano. Sabe o boizinho? Ele é nosso próximo também. Sabe o frango? Ele também é o nosso próximo. Sabe aquele rato que a gente odeia e quer matar ele a vassourada? Tem gente que não vai gostar disso, mas ele é nosso irmão. Ele faz parte desse mundo. Ele não é uma criação aleatória aqui, não. Dentro
no plano da inteligência suprema, que nós chamamos convencionalmente de Deus, aquele ser tem um propósito de existir. Eu não posso ser violento com ele. Talvez até em algum momento eu terei que tirá-lo da minha convivência por questões da minha própria sobrevivência. Mas jamais eu posso ser brutal com as outras formas de vida no planeta. Se a gente não começar a amarmos uns aos outros e entender que o outro é tudo que vive, é tudo que sofre, nós não teremos esse reino dos céus. Nós não teremos essa paz que nós queremos. A gente quer um mundo de paz, mas a gente ainda pratica inúmeras formas de violência. É a violência para a alimentação, é a violência para a manutenção do status de segurança da sociedade, é a violência para justificar a aplicação da justiça. Nós precisamos urgentemente criar uma cultura de paz, de amor, de respeito profundo à vida toda, até aquela que a gente não gosta. Temos que respeitá-la, temos que amá-la dentro das possibilidades de compreensão que nós temos hoje. Mas o princípio fundamental de preservar o outro do sofrimento e da dor deve prevalecer em todas as nossas ações, porque senão nós estaremos muito longe desse reino dos céus que nós queremos tanto. Você consegue imaginar Jesus justificando a brutalidade com qualquer pessoa, com qualquer ser? Que é coisa mais justa, na nossa visão limitada, quando Pedro saca a espada para tentar defender Jesus, corta a orelha do Malco, o soldado do templo, e Jesus fala: Pedro, guarda essa espada. Quem viver pela espada, por ela perecerá. Outra vez ele fala de ação e reação, tá? Aquela prisão era injusta, ela era violenta, ela era arbitrária, era por interesses mesquinhos, mas em nenhum momento ele instigou. Jesus tinha o poder de mobilizar não só toda a Judéia, mas outros povos para se rebelar e travar uma guerra destrutiva sobre o Império Romano. Ele tinha esse poder de mobilização das pessoas. Em algum momento ele guiou as pessoas para a destruição, para a luta fratricida, luta entre irmãos? Não. Então, nada, gente, que justifique a violência, causar dor, vai ser justificável para quem quer crescer espiritualmente. É só a caridade verdadeiramente. E caridade, para nós, deve ser sempre algo muito além do que ofertar algo material, que é importante, necessário, mas caridade não tenho nada para dar. Tome esse abraço em nome da Mãe Santíssima. Quem foi que fez isso? Bezerra de Menezes. Já não tinha mais dinheiro no bolso, já tinha dado o último vintém que ele tinha para pagar a passagem do bonde. Uma pessoa chega para ele e fala: o senhor tem como me ajudar, doutor Bezerra? Não tenho nada para levar para minha casa, estou desempregado. Ele procura, vasculha o bolso. O anel já tinha ido, o anel de formatura, em outro atendimento. Não tinha nada. A angústia dele foi: o que eu vou dar para esse homem? Então toma um abraço, em nome de Jesus, em nome da Mãe Santíssima. É isso, gente. É isso que nós aprendemos com a doutrina espírita tão maravilhosa, inspiração do Cristo. Muito obrigado a todos, que todos tenhamos um domingo de paz, uma semana de muitas alegrias, lembrando sempre que nós só seremos felizes se vivermos o Evangelho de verdade. Então todos, muita paz. Muito obrigado, viu?